Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna Saad, estamos aqui com mais um RNK, aquele programinha que te ajuda a fazer a redação passo a passo para chegar perto do 1000 ou, quem sabe, alcançar a tão sonhada nota 1000 no Enem. Belezinha? Bom, hoje a gente vai falar de um tema super, hiper, mega importante, não só para a redação, como para a vida, né? Que é a cultura do assédio no Brasil. Aqui na descrição vocês têm o link para poder baixar a redação completinha, a redação exemplar completinha sobre esse tema, que é um baita tema super quente para todos os anos, né? E não só para o vestibular do Enem, como para outras provas também. Belezinha? Então, para a gente analisar esse texto e para a gente construir uma boa redação para o Enem, a gente segue 4 passos, tá? O primeiro passo é o fluxo de ideias. O segundo é a contextualização. O terceiro é a própria estruturação do texto e o quarto é o impacto. Vamos ver um por um deles? Bom, pessoal, vamos então ao passo 1 da construção do nosso texto, beleza? O fluxo de ideias é o primeiro momento real, assim, da construção do nosso texto, porque é o momento que a gente vai pensar no que a gente vai escrever. E como é que surge, né? Como é que acontece esse processo de deixar as ideias fluírem? Em primeiro lugar, a gente vai se deparar ali com a frase tema, certo? Com a proposta de redação. A gente vai entender o que a banca quer da gente, sobre o que ela quer que a gente argumente, opine, tenha um ponto de vista, tudo bem? Visto a proposta do tema, a gente vai ler os textos de apoio. Eles estão ali exatamente para apoiar a gente, trazer um norteamento, mostrar mais ou menos o que a banca pensou quando ela quis cobrar aquele tema e também, obviamente, para ajudar a gente a pensar, né, a ter ideias. Depois que a gente leu os textos de apoio, lemos a proposta, chegou o momento da gente entrar em contato com a gente mesmo, né, com o nosso cérebro e pensar em tudo que vem à nossa cabeça em relação àquele tema. Ou seja, o que a gente pensa sobre aquele tema? Quais são as referências que a gente tem sobre isso? Ah, aquele filme que você assistiu há pouco tempo, ele fala direta ou indiretamente sobre esse tema, uma série, um livro, um fato que tem repercutido, enfim, um momento histórico. É um momento de fato que você vai refletir sobre o tema e anotar todas as referências que você tem sobre ele. Belezinha? E aí, obviamente, depois você vai pensar o que você vai conseguir usar e como você vai organizar isso no seu texto. Beleza? O tema que a gente está trabalhando nesse RNK é a cultura do assédio no Brasil, né? É um tema extremamente relevante, atemporal, porque é algo que acontece desde, né, a existência da humanidade perpetua até hoje. E por mais que muitos avanços já tenham sido alcançados, principalmente a inserção da mulher no mercado de trabalho, que trouxe, né, uma certa independência para algumas mulheres e tudo mais, ainda que esses avanços tenham acontecido, a gente ainda sofre muito, né, com a questão do assédio, tanto assédio sexual quanto assédio moral, dentro de relacionamentos abusivos, violência física, né? Inclusive, tá repercutindo bastante na mídia a questão do julgamento da menina Mariana Ferrer, né? E, enfim, essa é a prova, né, de que em 2020 a gente ainda tem que lidar com essa situação e ouvir uma sentença dizendo estupro culposo, né? Então isso mostra a relevância desse tema, né? Quanto ele é importante para um debate, e é nesse momento que a gente vai fazendo, né, esse fluxo de ideias. Eu, por exemplo, conversando aqui com vocês nesse vídeo, acabei de lembrar desse caso da Mariana, né? Então, super poderia aparecer na redação, por exemplo. Feito o fluxo de ideias, né? Depois do fluxo de ideias, que é o nosso passo 1, a gente vai ao passo 2, que é a contextualização. Dentro desse momento em que a gente deixa nossas ideias fluírem, ou brainstorm, né, a gente provavelmente vai pensar em referências que possam ser utilizadas no nosso texto. Essas referências, uma delas pelo menos, pode ser utilizada e deve ser utilizada como forma de contextualização, ou seja, na introdução do nosso texto, o primeiro passo que a gente dá é contextualizar o nosso leitor para depois trazer a nossa tese sobre o tema.
Tudo bem? Vamos agora analisar o primeiro parágrafo da nossa redação exemplar e vamos entender como é que isso foi posto em prática aqui. Tudo bem? Vamos lá, vou ler com vocês. No século XIX, o romantismo transmitia pela representação de personagens literários uma conduta de submissão feminina que compactuava com os valores morais da época. Nos dias atuais, a escritora nigeriana Chimamanda Adichie alega que o problema do gênero consiste em descrever como devemos ser em vez de reconhecer quem somos, o que comprova um modelo arcaico enraizado na sociedade. Neste sentido, a cultura de assédio no Brasil é fruto de reflexos históricos e, para garantir o respeito e liberdade à mulher, intervenções fazem-se necessárias. Bom, pessoal, o que a gente encontra, então, aqui nesse parágrafo que está incrível, né? A gente encontra a contextualização a partir da literatura, de um movimento literário que foi o romantismo, né? E a referência a Chimamanda, que é uma escritora baita famosa, né? Por conta dos seus livros feministas, que tem tudo a ver com o tema, né? Então, aqui a gente mostra para o nosso leitor que a gente tem um super domínio desse tema, tanto que a gente consegue associá-lo à literatura, beleza? E logo em seguida, a gente vê a ponte dessas referências com a realidade e a inserção da tese, que é o momento, né, principal da nossa introdução, que é o momento em que a gente entende como o autor vai se posicionar. E aqui a tese é a seguinte, ele fala: neste sentido, a cultura de assédio no Brasil é fruto de reflexos históricos e, para garantir o respeito e liberdade à mulher, intervenções são necessárias. Ou seja, ele entende que a questão do assédio está enraizada, né, tem um passado histórico e que essa situação deve mudar. Por óbvio, né? Então, essa é a tese do nosso texto. Bom, pessoal, vamos então ao terceiro passo da construção do nosso texto, que é a estruturação. A gente já leu a nossa introdução, já fizemos o passo 2, então, né, de contextualizar e trazer a tese para o nosso texto, para o nosso leitor. Agora a gente vai voltar rapidinho lá no passo 1 do fluxo de ideias. Lembra que quando eu falei sobre ele, falei que era o momento de a gente vomitar ali, né, tudo que vinha à nossa cabeça sobre esse tema. E aí agora a gente vai olhar para aquilo e vai pensar como a gente vai estruturar os parágrafos de argumentação do nosso texto. Ou seja, o que a gente vai escolher dali, como a gente vai linkar essas informações para que o texto fique bem coeso, bem coerente e super fluido. Tudo bem? Bom, eu vou ler com vocês agora os 2 parágrafos de desenvolvimento da nossa redação exemplar para vocês verem na prática como é que isso funciona, tá bem? Vamos lá. Primeiramente, uma das causas dos assédios é a visão machista sobre a conduta feminina. Mesmo que o feminismo tenha assegurado maior autonomia política e social à mulher, o patriarcalismo ainda a subjuga pela sua vestimenta, reprimindo sua liberdade de escolha, e desse modo os ideais conservadores se sobrepõem à realidade. Em 2016, a revista Veja entrevistou a esposa do deputado Michel Temer numa reportagem intitulada como Bela Recatada e do Lar. Tal título unifica o papel da mulher, pois o machismo justifica que aquelas que desviem deste padrão ao usarem roupas curtas e saírem desacompanhadas estão propícias ao abuso. Bom, pessoal, esse parágrafo ele tá super interessante, super completinho, né? Porque ele associa a questão do julgamento em relação à conduta da mulher, ao comportamento da mulher, enfim, associa isso à questão do assédio, né? E traz um fato que super repercutiu em 2016, que foi a entrevista com a Marcela Temer, né? E que gerou um movimento de revolta, né, sobre a questão do Bela Recatada do Lar, e super se enquadra aqui. Então foi uma ótima referência que ilustrou o argumento do autor desse texto, beleza? Vamos ler então agora o segundo parágrafo para ver o que ele reserva pra gente. Além disso, ocorre a banalização do assédio e as redes sociais se tornaram uma ferramenta para tentar combatê-lo. Nas ruas, festas e até no ambiente de trabalho, as puxadas de cabelo e as tentativas de reprimir a vítima à violência sexual são ações que se naturalizam, já que acontecem cotidianamente na vida de muitas mulheres. Para engajar jovens e adultas contra a sensação de impunidade,
Campanhas virtuais como Meu Primeiro Assédio, Me Avisa Quando Chegar e Vamos Juntas percorreram o Facebook e o Twitter a fim de denunciar as opressões vividas, trocar experiências e atrair a atenção da mídia e das pessoas para conterem esse mal. Esse segundo parágrafo também foi super bem desenvolvido aqui em relação ao tema, né? Falou sobre como as redes sociais funcionam como uma boa ferramenta no combate ao assédio, né? Movimentos organizados por mulheres e para mulheres se apoiarem, trocarem experiências, se ajudarem, né? E, enfim, é um argumento super relevante dentro desse assunto que também foi bem ilustrado com essas correntes que foram criadas em diversos momentos das redes sociais. Então, outro parágrafo super bacana, super dentro do tema aqui pra gente. Bom, pessoal, chegamos então ao nosso último passo. A gente já tem a introdução e os desenvolvimentos prontinhos, agora a gente precisa do impacto da nossa proposta de intervenção. A gente não pode ignorar de maneira alguma a proposta de intervenção, porque o Enem ele obriga a gente a criar, né, medidas que atenuem, amenizem de alguma forma a questão que a gente trouxe como problemática para o nosso texto, beleza? E como é que a gente tem que fazer isso? A gente precisa pensar em uma medida que dialogue, obviamente, com o que foi problematizado no texto. A gente não pode apenas dialogar com o tema, mas sim resolver aquilo que a gente trouxe como problemática nos parágrafos de desenvolvimento, tudo bem? E para uma proposta de intervenção ser uma boa proposta e completa, ela precisa ter 4 elementos explícitos: o agente interventor, o que será feito, como será feito e o efeito disso, a finalidade disso. Se você responder a essas 4 perguntinhas de uma maneira super criativa, fora do senso comum, tenho certeza que você vai garantir seus 200 pontos nessa competência. Vamos agora ler o parágrafo de conclusão desse texto para a gente ver de fato, né, como é que essa proposta pode ser feita. Portanto, nota-se que a cultura de assédio se solidificou na sociedade brasileira. A fim de alterar o olhar machista, debates e aulas temáticas nas escolas incentivarão crianças e jovens a respeitarem os direitos da mulher. Ademais, os meios de comunicação com impacto apelativo devem transmitir noticiários sobre a equidade de gêneros e problematizar a banalização do assédio, induzindo a reflexão e mudança na conduta dos indivíduos. O governo, ainda, sendo mais punitivo nas leis contra essa situação, garantirá o reconhecimento do livre-arbítrio feminino, como anseia Chimamanda. Então, pessoal, aqui a pessoa que escreveu esse texto, né, o autor desse texto, ele optou por fazer mais de uma proposta de intervenção, o que é super ok, contanto que você consiga detalhar bem essas propostas, ou pelo menos uma delas, mas não tem problema se você quiser fazer apenas uma, fica a seu critério, tá bem? Às vezes é mais interessante fazer uma proposta só e, enfim, investir mais no detalhamento. E uma coisa que eu acho super interessante, que eu sempre falo para os alunos fazerem ao terminarem a redação, é o texto circular. Repararam que o final da conclusão, ele retoma a Chimamanda, que surgiu lá no primeiro parágrafo como contextualização. Isso mostra que o texto ele é um emaranhado de ideias, ele é algo circular e super manda bem, né? Faz você mandar bem na competência 3 e na competência 4, porque mostra, né, a coesão e a coerência do seu texto. Beleza? Bom, pessoal, chegamos ao fim da análise da nossa redação, consequentemente ao fim do nosso RNK sobre a cultura do assédio no Brasil. Eu amei, espero que vocês tenham gostado bastante. E se vocês curtiram o conteúdo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para sempre que a gente postar um conteúdo novo vocês serem notificados. E também não se esqueçam de baixar essa redação exemplar que a gente acabou de ler. O link está aqui na descrição também. E vocês também podem encontrar ali o link para assinar o Descomplica, vir estudar com a gente de pertinho. Aí vocês vão ter acesso à correção de redação super detalhada, as nossas aulas que são incríveis, tanto aulas de conteúdo quanto estrutura, enfim, isso falando só de redação, né? O resto das outras matérias também tão incrível quanto. E é isso, pessoal, espero de verdade que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração de vocês, rumo ao 1000, até a próxima. Corta, porque agora que eu percebi, eu fiquei
com a cabeça muito coisa. Vou fazer de novo, afastei aqui mais o... Porque a gente... Não, calma. Voltar àquela parte, tá? Calma. Ah, esqueci o que eu tava falando, calma.